Olá, meu nome é Sabrina e eu atuo no mercado financeiro há uns 15 anos e nesse vídeo especificamente eu quero falar sobre dinheiro, um assunto que muitos têm interesse em saber como melhor multiplicar o seu, mas entra em diversos canais que tem na internet e às vezes está lá falando, invista em ações, invista em fundos imobiliários. E aí você fica pensando, afinal de contas, eu quero começar a investir. Será que melhor seria fundo imobiliário para eu ter renda passiva ou ações para eu ter um potencial de ganho mais elevado? Aí você fica com aquele monte de letrinhas na cabeça e não sabe onde investir, não é verdade? E trazendo aí para minha experiência pessoal, né? Eu sou assessora de investimentos há 2 anos e aí eu já atendi clientes, né, que estavam começando a investir, desde esses clientes até clientes que já têm ali um patrimônio e quer melhor alocar, né, quer ter melhores ganhos com esse patrimônio, já tem ali há muito tempo a sua reserva de emergência, reserva de oportunidade, e pessoas que ainda estão começando a fazer sua reserva de emergência. Então, assim, é bem importante a gente fazer algumas distinções e observações sobre isso. Por quê? O que eu vejo é que, principalmente quem está começando, e aí começa a pesquisar muito, né, sobre o assunto, fica muito confuso, e aí começou bonitinho lá fazendo sua reserva de emergência, num perfil conservador, no investimento que vai buscar ali superar ali, né, CDI, os fundos ou o Tesouro Selic. E aí começa a pesquisar demais e fala assim: não, ainda não acho que estou ganhando o suficiente. Vou investir, quero investir em fundos imobiliários. E aí, a pobre aqui, ó, assessora, fica como? Porque a minha vontade é falar, meu filho, primeiro, tenha sua reserva de emergência bem ali, né, bonitinha. Se der ruim, tu tá com liquidez. Tu consegue tirar teu dinheiro. Outra coisa importante, se você tem um perfil mais conservador, ou nem tanto conservador, mas você não tem tanta tolerância a ver teu investimento caindo, tá? Perdendo dinheiro no processo, não fica inventando muito no início, né? Primeiro se estabilize ali, tem ganho, e depois você pensa em sofisticar a sua carteira. Porque eu vejo muito isso, sabe? A pessoa começa com investimento conservador, tá ali ganhando seu 1% ao mês, né? Um pouquinho mais, porque a gente está no Brasil e a gente tem uma taxa de juros muito alta. Embora tenha se iniciado um ciclo de queda, a gente sabe que a inflação está pressionando, a gente sabe que está num ano meio complexo, né? Um ano eleitoral, então tudo pode acontecer. E aí a gente tem o quê? Clientes, pessoas, você querendo ganhar dinheiro, mas às vezes não sabendo muito bem como fazer isso. Uma das dicas que eu daria nesse vídeo seria o seguinte: eu não tenho nada, tô zeradinha aqui, quero começar do zero. Primeira coisa, faça uma continha. Quanto que você precisaria ver teu custo mensal, né, de vida, se hoje você perde seu emprego? Quanto que você precisaria ter guardado para sobreviver por pelo menos 6 meses? Mínimo, tá? Ideal que seja um ano. Mas pelo menos 6 meses. Ah, meu custo de vida aí é mais ou menos R$ 2.000 para eu viver, né? Não é para viajar, né? Comer em restaurantes, né? Passear. Eu acho 2.000 até bem pouco, né? Porque na nossa realidade as coisas estão tão caras, está tudo tão complicado. Mas enfim, 2.000, tá? Então você precisa ter pelo menos 12.000 numa reserva de emergência. Então, com base nisso, você vai começar a guardar esse dinheiro para chegar nesse valor em investimentos conservadores. Conservadores, não inventa, cara. Porque às vezes você fala assim, ai não, hoje eu vi uma notícia que o Bitcoin vai dar um salto, daqui a alguns meses vai subir pra caramba, porque o Bitcoin caiu muito, né? Quem tem, tá sabendo. Mas aí você vê uma notícia dessa, o que que você fala? Vou pegar meu dinheiro aqui, vou colocar no Bitcoin, porque eu vou ter um ganho ali expressivo muito rápido. Porque eu acho que é do ser humano essa coisa de não ter muita paciência, né? De achar que, e se eu não estiver vivo amanhã? E aí acorda amanhã vivíssimo e sem dinheiro. Então é isso. Então, assim, a gente pensa, beleza, vou procurar alguém para me ajudar nisso, um assessor de investimento para me ajudar. Gente, se você quer investir um Tesouro Selic, só não investe em poupança, gente, pelo amor de Deus, né? Estamos em 2026, temos opções muito melhores, mas se você quer ajuda para investir, não espere que seu assessor vai falar para você assim: coloque tudo aqui em Tesouro Selic. Um exemplo, né? Peraí que tá fechando aqui. Coloque tudo aqui em Tesouro Selic. A gente vai sempre buscar o quê? Potencializar seu ganho, mesmo na forma conservadora. Então, tem fundos de investimentos que a gente pode recomendar, que vão ali, né, buscar superar o CDI. Qual é o problema disso? Você vai estar colocando dinheiro em investimento conservador, que também tem um pouco de crédito privado, que sai um pouquinho ali do conservadorismo, para que tenha um potencial de ganho maior.
Só que com isso, o que pode acontecer? No meio do caminho pode ter oscilações que vão fazer com que teu investimento renda um mês 110% do CDI, no mês seguinte 98% do CDI. Então você vai ter estômago para ver oscilações? Ou você vai ficar assim, esse mês está abaixo do CDI, o que a gente pode trocar? Porque não faz sentido você ficar trocando também toda hora de investimento para ficar pagando imposto de renda, né? E aí isso vai corroer o teu ganho. Então o ideal é que você coloque no investimento e você só mexa com ele se de fato o mercado estiver apontando ali, né? Primeiro, se você for sinalizado a isso pelo seu assessor, ou se o mercado estiver apontando ali, né, que vai dar algum problema naquele investimento. Enfim. Mas, via de regra, a diversificação de carteira, ela vai funcionar muito bem para quem já tem pelo menos a sua reserva de emergência já estabelecida e para quem também tem um pouco ali, né, de paciência, né, minha gente? Porque o dinheiro ele vai acumulando, vai crescendo aos poucos, né? Então, melhor você ter o quê? Investimentos que vão acumulando aos poucos ou dívidas para você pagar. Pense nisso. Pense nisso. Então, assim, pensando aqui em dicas para quem está começando. Primeira coisa, tenha sua reserva de emergência. Ai, mas eu só posso guardar R$ 100 por mês. Guarde R$ 100 por mês, não é verdade? Que de 100 em 100 você chega em algum lugar. Se você achar sempre que é muito pouco, que você não vai conseguir fazer nada com esse valor, você vai ficar ali fadado a não ter nada acumulado. E dinheiro parado, gente, na conta, ele acha um destino. Ele vai achar um negócio para você gastar. Então, não faça isso. Mesmo que seja pouquinho, comece guardando um tesouro Selic. Quero investir através de uma corretora. A gente tem algumas corretoras, né? XP é uma delas, que é onde eu atuo atualmente. Não tem custo você abrir uma conta na corretora. Ah, mas então é tudo de graça. Não, gente. Tudo tem algum custo embutido ali, né? Tem uma taxa de administração, mas isso tudo, né, incide ali, desconta da tua rentabilidade. Então você não está tirando o seu bolso para pagar, entende? Existem vários tipos ali, né, de custos, enfim, atrelados, mas dependendo do investimento que você escolha, obviamente. Mas para quem está começando, não tem mistério. Abre a sua conta, coloca ali uma meta de guardar todos os meses. E assim, vamos trabalhar com a verdade aqui para ninguém ter frustração, né? Se você fala hoje assim, eu não tenho tempo para ficar pesquisando o mercado, eu não tenho tempo para ficar olhando investimentos, se tá bom, se tá ruim, eu quero ter alguém que faça isso por mim. Atualmente, no escritório onde eu trabalho, onde eu atuo, né? A gente trabalha com clientes a partir de 300 mil. Ai, mas eu estou começando agora, não tem como ter 300 mil. Então, assim, eu não posso abrir uma conta? Você pode. Mas você não vai esperar que o profissional vai ter tempo e disponibilidade para fazer reunião com você todo mês. Ou, assim, de 3 em 3 meses, né? A gente faz geralmente uma revisão anual com clientes abaixo desse valor. Mas uma carteira, ela é estruturada para que você tenha ali, né, uma performance durante esse ano, né, sem que você tenha que fazer grandes movimentações. É óbvio, né, que se você quiser assim, eu preciso de um extrato para saber como está a minha rentabilidade. Você consegue ver pelo teu aplicativo, mas se você fala assim para mim, me passa um extrato me mostrando, eu posso te mandar isso todos os meses, desde que você me peça, consigo te enviar. Mas não fica querendo toda hora mudar, porque você, além de você consegue ali, né, prejudicar o teu rendimento, porque se você tira no momento errado, você tem ali um investimento que está te pagando, esse mês pagou poupança, rentabilidade baixíssima, com as oscilações que podem acontecer, né? Se você tira, você está deixando de ter uma recuperação pior ainda, né? Quando você está perdendo em rentabilidade e você vai lá e tira, resgata para botar em outro. Se for uma coisa de momento, né, que o mercado ele oscila mesmo, é cíclico, né? Se for uma coisa de momento, você vai estar ali efetivando a tua perda. E aí não é isso que a gente quer, né? A gente quer um investimento pensando em médio e longo prazo, que te traga retorno, e é por isso que a gente não consegue também ficar toda hora movimentando a carteira do cliente, não é essa a nossa intenção. Então, quer ter uma conta na corretora? Tenha conta, faça suas aplicações mensais, coloque na tua cabeça que você precisa ter pelo menos ali 6 meses do teu custo mensal aplicado numa reserva de emergência. Depois disso, você pensa em diversificação, aí você vai ver o teu perfil de risco, que nem todo mundo, gente, quer ver um mês negativo, aí um mês menos que o CDI, um mês super positivo, aí depois de volta, enfim. Porque não é pensando em curto prazo. Quando você faz investimentos, você pensa em médio e longo prazo. Não investe em diversificado, pensando agora eu vou ganhar muito dinheiro. Nesse mês eu vou ganhar muito dinheiro, né? Então, é isso. Então, quando você for fazer seus investimentos, não fica inventando muita moda. Tem muita informação aí na internet, às vezes você vai ficar perdido em que você vai aplicar. Busque por investimentos mais conservadores. E assim, quando você estiver mais estabelecido, pensa numa diversificação. E aí você pode sim buscar a ajuda de um assessor com isso em mente, né?
Se eu tenho um patrimônio acima de 300 mil, eu vou ter uma assessoria exclusiva, né? Alguém que foi me dar suporte e, né, feedbacks mensais, que seja. Se eu tenho menos do que isso, eu também posso ter um assessor. Mas as reuniões, né, as devolutivas, né, em termos de carteira, não vão ser tão frequentes, mas não quer dizer que você não pode ter ali, né, um assessor que vai te ajudar nessa caminhada, tá? Pelo menos para estruturar uma carteira, né, para te mandar os relatórios mensais e estar do seu lado também quando tiver que fazer alguma mudança necessária, tá? Necessária. Não inventa de ficar mudando toda hora só porque um mês foi negativo, um mês foi positivo. A gente precisa de um tempo para poder estruturar ali, né, esse ganho. É isso. Você tem dúvidas sobre como investir para quem está começando? Ou se você já tem um investimento, você tem dúvida se você está ali bem alocado? Deixa aqui nos comentários que eu vou tentar trazer mais conteúdos para ajudar você. Beijo, até o próximo vídeo.